Divertido, criativo, inovativo. Está no ar o podcast A Patricinha e a Roqueira, com Lu Bom Tempo e Kelly Janari. Novos episódios aos sábados. Se inscreva e venha se divertir com a gente. Oi, Pati Rockers queridos do meu coração, estamos aqui novamente fazendo um episódio especial pra vocês, porque hoje é o nosso episódio número 50, amiga, sabia? Ai, eu tô adorando ser à noite, porque eu posso beber. Ah, é verdade. Você tá assistindo a gente está num episódio gravado. Por quê? Porque o nosso convidado, ele requer que a gente deixe gravado pra gente poder editar e tirar algumas coisas, porque ele é meio doido, ele pode falar uns negócios que a gente tem que editar, entendeu? Pelo amor de Deus. É nóis. É nóis. Nosso episódio super especial, número 50. Olha só, amiga, a gente pode colocar aquele fundo aí, editor, você não sabe quando... Total, tá bem a nossa cara mesmo. É isso aí, eu e a amiga, nós aqui de novo. Então. Ai, Lu, bom tempo. Você tá bem? Eu tô boa demais. Como é tá mais velha hoje? Gente, é aniversário da Lu. A gente tá gravando o dia do aniversário da Lu. Lindo, né? No aniversário a gente trabalha também, entendeu? Verdade. Uma hora dá certo esse negócio aqui. Mas pra dar mais certo ainda, você sabe o que você pode fazer pra ajudar? Você pode se inscrever nesse canal, você pode clicar naquele botãozinho de joia, entendeu? Já clica logo, entendeu? Chegar no final do episódio, você achar que não ficou muito legal, que eu duvido muito, aí você tira. Não tira não, que aí vai atrapalhar nós, tá bom? Você ajuda muito esse canal a crescer. A gente precisa bater 1000 inscritos esse ano. Eu conto com você. E é isso aí. Vamos receber o nosso convidado super especialíssimo que tá com a gente aqui pela segunda vez. Quem é ele? Ele é um dos melhores do mundo. Adriano Cirino! Que alegria, gente. Muito obrigado. Além do olha, primeiro, episódio número 50. Segundo, segunda vez convidado. Vocês não têm nenhum convidado duplicado nesse período, né? E terceiro aniversário dessa fofa Luciana Bom Tempo. Olha quanta honra. Muito obrigado pelo convite, eu tô muito feliz. A gente que agradece. Estou muito à vontade, que quer dizer o seguinte. Tô vendo. Quer dizer o seguinte, que elas estão dizendo aqui que, porque tem que ser gravado para ser editado. Qual é a minha proposta nesse episódio de hoje? Momentos tensos. Só verdades. Verdade ou consequência? Só verdade. Eu estou aqui para falar só verdades. Então, só verdade. Nossa, devia ter aberto uma caixinha. Então já pensou tanto que a pessoa ia perguntar, eu ia querer saber. Até eu tinha feito umas perguntinhas ali e tal. E aí, rola, tá. Aí a verdade, eles... Não. É isso aí, Adriano Cirino, segunda vez que tá aqui com a gente. Da última vez que a gente se viu, estávamos bem no meio da pandemia, né? A gente gravou online, né? Foi. Eu lembro que você bebeu 2 garrafas de vinho. Foi? Sim. É porque eu não lembro, né? Alguém tem que lembrar disso. Eu lembro, foram Essa aqui é o HD externo também, não lembrava. Foram 2 garrafas de vinho, ele até pediu uma licencinha assim, gente, vamos fazer um intervalo rapidinho, que eu preciso fazer um xixi. Eu lembro disso. Não, isso daqui a pouco vai rolar também. É óbvio. Você sabe que a Lu, ela pelo menos revê, eu não revejo, eu não vejo. Eu não gosto de ver. Eu sou assim, eu sou como você. Eu não gosto eu de ver. não gosto de ver. Assim, recentemente tem, assim, por exemplo, a gente tem vários assuntos de lá pra cá interessantes, talvez, mas um deles que é o filme dos melhores do mundo. Eu assisto porque eu amadureci um pouco nesse sentido aí que você fala, mas inúmeras coisas que eu fiz em cinema, televisão e tal, eu não assisto. Eu fico me corrigindo demais. Você é assim também? Eu não sei o que é, eu não gostava, eu não me achava, né, falava, não, nossa, não tá bom. Nunca achava bom. Síndrome do impostor. É a síndrome do impostor, é isso mesmo. Porque o público te mantém, né? Ou seja, quem tá te vendo tá te aprovando, quem não se aprova é você mesmo. Eu gosto de vir aqui, pessoal, pelo seguinte, eu já tenho uma consulta, entendeu? Eu já ganho uma consulta de Kelly Janari, eu saio daqui já quase medicado. Mas aí que entra, por exemplo, no meu caso, cara. eu tava até comentando, eu tenho déficit de atenção. Dando aula é muito engraçado, que eu vou abrir parênteses, aí os meus alunos, professora, volta! E tem uma característica. Onde você tá? Então tem uma característica do déficit de atenção, principalmente que é na memória operacional, que é lembrar de uma informação e manter até o final da sua atividade. Quem tem déficit de atenção tem dificuldade nessa memória operacional, né? Entendi. Então o que acontece? Quando eu tô me vendo, eu tô vendo minhas falhas, o que eu deveria ter voltado, o assunto que eu não terminei. Entendi. E isso vai me dando uma angústia, porque eu vejo que ficou... Porque assim, eu acho que todo mundo tem uma necessidade meio de ser claro, né? E como eu sou muito objetiva, quando eu não consigo ser claro, isso me frustra muito. Porque, assim,
Fica parecendo faltando. Que tá, você sem eu não sei se todo mundo tem necessidade de ser claro, não. Acho Pelo menos assim pra mim. Mas assim, eu acho que de uma certa maneira, eu acho que essa necessidade, ela vem exatamente em condições normais, entendeu? Sim. Só de uma troca de informação. Essa necessidade em termos de uma condição, não. Mas, por exemplo, como comunicador, você tem que passar uma informação. Sim, claro. Você tem que chegar ao final daquela informação. Verdade. Mas eu ia falar sobre podcast. O podcast permite muito isso, né? Permite os parênteses, as viagens, as coisas. Quem não deve se perder nessa conversa são vocês duas, porque eu posso falar aqui, aí vou... por exemplo, você falou de 2 garrafas de vinho, você já esqueceu o que você ia falar? Ou só era só dos vinhos? Não, tô só Você quer saber onde eu compro os vinhos? Você quer que eu pago frete? Eu sou do clube do vinho. Mas aí, Kissa, você não acha que o podcast ele veio como uma renovação da rádio? Eu sempre achei isso. Sempre Assim, achou? porque, por exemplo, é uma rádio onde exatamente você pode editar. Porque a rádio você não pode editar. Não sei que você deixava aquele programa gravado e mesmo assim era muito mais o som, as músicas. Não, eu acho que não. Assim, eu acho o conceito rádio muito amplo para a gente dizer que é uma reinvenção. Podcast, na verdade, é uma reinvenção da entrevista de rádio. Mas a rádio, no conceito maior, cara, o comunicador, por exemplo, que eu acho talvez o melhor da rádio, a melhor coisa da rádio, eu não acho nem a entrevista, nem a música. Eu achava o cara falando. A pessoa falando com você, o locutor, a locutora, aquilo... O quê? Não, a conversa. Aquilo, os antigos locutores de rádio, eles eram os melhores amigos das pessoas. Existia um envolvimento pessoal com a dona de casa. Era uma responsabilidade, era um carinho, era uma amizade. A pessoa estava dirigindo seu táxi, estava preparando sua comida, estava em algum lugar e aquela pessoa estava... Oi, você que está comigo. Então, Luciana Bom Tempo, Kelly Genari. Hoje nós soubemos. Aí o cara começava a conversar e você ia naquela, no barato. Música. Bom, uma rádio define um estilo, outra define outro estilo, entrevista, tal. Cara aqui, outro aqui. Outro. Então, eu acho que o grande lance da rádio é o comunicador. Tanto que grandes comunicadores da nossa história da televisão vieram do rádio, né? O Silvio Santos, o Faustão, outros caras vieram do rádio porque eles tinham um alcance poderosíssimo, né? Enfim. E você faz boas narrações, eu já vi. Gente, o Siri me mandou um áudio para confirmar esse nosso encontro hoje. Olá, Luciana Bom Tempo, aqui é Adriano Siri, muito boa tarde, como vai você? Tudo bem? Estamos falando ao vivo aqui de Brasília, são 15:45 da tarde, esse tempo chuvoso, interrompendo essa seca da nossa capital e trazendo a primavera com muita qualidade de vida. Pois bem, gostaria de confirmar o nosso encontro hoje com você e a nossa querida e tão especial Kelly Genari, a partir das 19 horas. Muito obrigado, aguardo a sua confirmação. Gente, já foi uma narração. Eu vou salvar aquele áudio ali pra quando alguém me ligar, entendeu? Assim, o Luciana Bom Tempo aqui, Adriano, eu queria fazer aquela voz. Mas você sabe que ia ser legal eu fazer também. Eu antes de ser ator, eu não era locutor. Eu nunca fui... eu fui locutor, mas não de ao vivo. Eu fui... Mas o primeiro convite que me surgiu, a gente falou sobre isso, você que assistiu o episódio, porque eu não assisti nem a Kelly. Eu assisti, não foi uma vez não, foram várias vezes eu assisti. Então eu vou repetir, para você que não assistiu o episódio, você não tem que voltar naquele, já que o tempo anda para frente, né? Sei lá, parece. Aparentemente isso não, isso é relativo. Mas eu estudava arquitetura na faculdade, na UNB, né? E a faculdade de arquitetura é colada com a de comunicação. Então, você sai das aulas e vai ali um pouco pro corredor e tal. E aí eu conheci, enfim, a gente conhecia muitos estudantes de jornalismo e tal. E um dos caras, que era o Manga... Carlos Manga? Ele era filho do Carlos Manga, eu acho. Nunca mais vi esse cara, porra. Manga Coquinho. Filho. Enfim... O cara me falou, a gente conversava ali, ficava conversando, aí ele chegou pra mim e falou assim: você quer fazer a locução do meu filme, do meu curta? Aí eu falei: o que é isso? Claro que eu tinha uma noção, mas assim eu falei: tá, eu quero, mas o que é isso, do referencial. Cara,
Sim, me levou do estúdio lá, que a UNB tinha aqueles estúdiozinhos e tal. E aí eu fiz a locução para ele. E aí o pessoal da comunicação foi me descobrindo. E eu, terminando o curso de arquitetura, eu comecei a fazer comercial e tal. Mas eu gosto, só te respondendo, eu gosto muito eu não sou um comunicador. Até gostaria de ser, poderia ser. Mas é preciso mais do que, naturalmente, do que boa voz. E sim, é preciso você ter aquela vocação de chegar na pessoa. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, de acessar a pessoa. Duas coisas eu vou falar. Primeiro, eu não me perdi, porque se alguém aqui não pode se perder, só eu. Porque a Kelly, ela se perde assim. Você instalou o dedo, ela se perdeu, só pra dizer que eu ainda tô lembrando do vinho. E segundo, você falou sobre comunicação. Ontem, que você está assistindo gravado, então não foi ontem, mas ontem você foi mestre de cerimônias, é isso? Você incorporou a voz de locução? Não, eu incorporo um pouco, eu penso um pouco nisso, sabia? Eu faço mestre de cerimônias há muitos anos. É uma coisa que eu gosto de fazer. Naturalmente, eu fui desenvolvendo um estilo. Então, há anos... muitos anos eu fazia coisas mais à vontade, mais divertidas e coisas muito oficiais e formais. Então, excelentíssimo senhor, aquelas coisas assim. Isso aí antes de Melhores do Mundo? Não, durante? Durante? O Melhores do Mundo tem 27 anos. Porque assim, você começa a falar incorporando esse cara mais sério, acho que o pessoal não faz. Não é sim, ele não. Mas é isso que vai acontecendo. Vai se desenvolvendo um estilo, uma maneira que... Então, hoje, todos os trabalhos que eu pego como mestre de cerimônias não são assim trabalhos formais, assim, não tem como, entendeu? Uma coisa na Presidência da República, uma coisa no Itamaraty, cara, as pessoas têm os caras que eles precisam de uma postura, treinamento até, né? E esses caras inclusive são pessoas oficiais, dificilmente eles chamam, salvo quando precisam de um evento mais festivo, que aí eles chamam um ator, um jornalista famoso e tal. Mas eu faço há muitos anos, então foi um evento muito legal. Foi a entrega do primeiro prêmio Candango de Literatura. Fera, hein? Foi muito bom. E eu fiz com a Adriana Nunes. Legal. Que é minha parceiraça, né? Assim, é minha ex-parceiraça. Não é ex-parceiraça, mas é minha ex-parceiraça. E é muito bom isso, porque quando pinta trabalho, eu chamo muito a Adriana me chama muito, porque além de a gente saber que dá certo, que funciona, assim, os filhos são os mesmos, então a gente precisa pagar as contas, então a gente se ajuda nesse... É uma brodagem. Se eu vou te ajudar nessa missão aí, né? Você já dublou alguma coisa? Eu fiz uma dublagem sensacional. Fiz poucas. É o seguinte, caralho, saí de foco aqui, deixa eu voltar. Cara, eu fiz... eu sempre gostei de dublagem. Sempre gostei de dublagem. E, inclusive, aconteceu um episódio, deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor, me salva, depois você. Você me salva. Cara, aconteceu, nós estávamos em cartaz no Vivo Rio, tem uns 10 anos isso. Os Melhores do Mundo, apresentando Emmanuel Teu. E um cara que é muito importante na nossa história, um amigo querido, que é o Rodrigo Fernandes, Jacaré Banguela, ele me mandou uma mensagem falando assim, olha só, tem um conhecido meu que é um grande dublador e ele quer assistir vocês. Eu falei, claro, dá 2 convites pro cara. Tá, mas ele pode falar com vocês no final? Eu falei, claro, velho. Então, fica até o final aí. Fica, vai. E o Vivo Rio, essas casas grandes, elas têm um espaço que tem até um serviço de buffet, assim, para receber as pessoas mais próximas. Tietes e celebridades. E pseudo-celebridades que vão lá. Mas ótimo, beleza. Aí acabou a peça, o cara tá lá, aí o Rodrigo me apresentou, e o cara falando assim, normalmente, né, assim, pô, muito bom, muito obrigado, eu sou muito fã de vocês. Aí eu falei, pô, que ótimo, cara, eu também fico muito feliz de ter você aqui, mas
o Rodrigo comentou que você é um dublador que faz muita coisa, né? E desculpe, eu conversando com você, eu não estou reconhecendo, assim, né? Nada. Tem algum personagem que seja mais conhecido? Aí ele só falou assim pra mim: ao infinito e além. Eita! Ele é o Buzz Lightyear! Eu falei, eu dei um abraço dele e falei, Buzz. Então Chorei foi quando muito. você quase morreu queimado. Foi muito. Bom, mas aí voltando agora, eu lembrei. Obrigada, dublagem. E tem alguns anos, um amigo meu, um conhecido meu, fez um comercial comigo e eu descobri que ele fazia dublagem aqui em Brasília. E eu falei, cara, sempre gostei de dublagem. As pessoas sempre, eu como locutei muito. Incentivaram isso. E as pessoas, fãs do grupo, falavam, você é dublador? Você é dublador? Porque a minha voz, inclusive, é muito usada nos espetáculos. Sim, né? eu percebi isso. No princípio era o verbo, aquelas coisas do hermanoteiro e tal. Então, arrepiou. A minha voz sempre foi muito usada nas e em voz caricada. Você tem uma voz muito bonita mesmo. Eu falei isso pra Lu, na hora que ela tava mostrando. Aquele negócio? Ela tem uma sonoridade boa. Aí, cara, esse cara me chamou, fui lá, fiz um teste, mas não se empolgou muito, beleza, eu fiz o teste. Aí, um dia me chamou pra eu fazer aquelas dublagens de documentário. Tipo assim, o cara, sei lá, eles estão, é um avião que tá perseguindo uma baleia. E aí o cara fala, tá o piloto, né, aí você tem que ficar, né. É muito bom estarmos aqui do alto, onde vemos com clareza que o animal perseguido está... Vejam, ele está ali. Sabe, você faz assim. Aí você tem que fazer outra dublagem depois, no mesmo negócio com outra voz. Puxa vida, aquilo foi muito cansativo para nós. Sabe, essas coisas assim. Aí você faz umas 3 vozes, é um barato. Assim, né? Exatamente. Meu Deus do céu. Mas aí eu fiz 1, 2, 3 documentários. Nada relevante. E aí a moça me chamou para fazer um anime, uma dublagem de um desenho desse japonês, cara, que é muito legal, tá no Netflix, chama-se Megalobox. E eu faço ele não chega a ser o vilão, ele é um antagonista, assim, tem um menino que é o mocinho, e ele é o cara que o enfrenta, mas ele não é um bandido. Ele chama-se Yuri, da série Megalobox. É muito legal. Aí, fui e parou por aí. Depois acho que eu fui lá, fiz mais um negócio outro desses. Ei, cuidado! Ele está passando perto! Essas coisas assim, sabe? Mas você sabe uma animação que eu assisti, que de início eu achei que fosse você? Do Procurando Dory. Eu achei que você fosse o polvo. Eu só me toquei que você não era o polvo na metade do filme pra frente. Eu falei assim, não, pera, não. Acho que é o cara do Porta dos Fundos, que era o Tabet, né? Pode ser eu achei que fosse você o polvo. O Kibe, né? O Kibe, o Antônio Tabet. Mas uma coisa que eu fazia, que obviamente isso não vale como dublagem, mas quando lançou o Rei Leão, eu e os colegas do grupo temos filhos da mesma faixa etária, mais ou menos. O Vitor, o Pipo, o Helder mesmo. Todo mundo no mesmo churrasco, né? Não, mas o Zé, filho do Helder, parece que foi encomendado no dia da minha festa de 40 anos. Olha isso. Ó, a declaração. E o Helder é top, eu falei, né? Sempre foi. Mas aí... eu fazia umas brincadeiras no camarim e eu imitava o Pumba. O Pumba! E aí, cara, era muito engraçado, porque uma vez, se eu não me engano, foi o Vitor, ou foi o Vitor ou foi o Pipo. O Vitor me ligou, acho que vamos dizer que foi o Vitor. O Vitor me ligou e falou assim, alô, Pumba? Aí eu falei, oi, velho, o que houve? Tudo bem, Pumba? É o seguinte, o Felipe não quer comer. Se ele não comer, o que você vai fazer com ele? Fala com ele aqui. Cara, eu falei, puta, tem que falar com meu Pumba, né? Eu falei, oi, Felipe, tudo bem? É o Pumba. Olha, eu vou comer uma minhoca com você, se você não quiser comer comigo. Cara, aí ele, o Vitor falou que
passou o telefone. E o menino correu, ficava correndo pela casa assim, ó. Você me ligou, pô! Então, é muito legal trabalhar com voz. Eu tenho um projeto para voz que eu gosto muito, que tá engatilhado, mas a gente pode falar sobre isso no momento verdades, que é assim, eu tô num momento pessoal de muita dificuldade de realizar coisas sozinho, sabe? Sabe aquela exaustão de você não conseguir dar os primeiros passos? Quando a coisa começa a acontecer, a coisa segue. Mas até começar, então eu tenho um projeto, só para terminar essa coisa de voz. Não, se quiser, me fala muito mais tempo. Chamado Viva Voz, que eu estou chamando, que é ler trechos de obras literárias quaisquer. Então é conto, poesia. Inclusive, eu te mandei uma, você. Por que você tá rindo? Você me mandou quando? Mandei uma, ele achou muito complexo. Acho. Foi uma da angústia. Sim, mas foi há um tempo isso. Não, mas você me falou isso mesmo. Pra eu gravar, né? Eu falei, que você fez um stories falando assim, alguém tem uma sugestão de um texto? E eu adoro aquele texto da angústia. Cara, eu fiz naquele negócio, que era a pandemia, a gente vai voltar para o negócio de pós-pandemia, e antes que a gente esqueça, a gente volta no negócio do vinho. Mas, ele quer saber por que você tá falando. Mas aquele negócio que eu fiz, foi tão legal, fiz por umas pessoas. As pessoas quiseram dar parabéns para os pais. O pai tinha gente que estava com a mãe internada, era fã. Tinha gente que não sei o quê. Cara, e eu não fiz muito não, fiz uns 8, assim, 9. Mas foi muito carinhoso. Fiz umas brincadeiras legais, assim, foi divertido. A gente falou desse negócio da dublagem e eu... Infelizmente, eu queria ter dado crédito, é porque eu esqueci o nome do cara. Então basta depois, você que está nos assistindo e ouviu o negócio da dublagem, ou vocês mesmos botarem na hora da edição um créditozinho, que é o dublador do Buzz Lightyear. Aí você só colocar. Que é um cara novo. Ele dubla uma porrada de coisa. Cara, eu não sei por que trocou o dublador. Você sabe o motivo? Eu não sei. Agora é o Marcos Mion. O dublador do Buzz Lightyear, o Marcos Mion. Não sei, não me arrisco a dizer. Eu sei que, naturalmente, algumas dublagens funcionam em função do nome agregado, né? Então, por exemplo, o Marcos Mion, como nome, agrega mais do que esse cara. Como nome. Porque o nome Marcos Mion é conhecido pra caceta. Sim. E esse cara, ele é um gênio da dublagem, mas ele não é conhecido como nome. Isso, mas a gente não tem essa memória afetiva da dublagem. Deveria ter. Pois é. Não, deveria ter. Tanto que, por exemplo, você pega Mel Gibson, Tom Hanks, Brad Pitt, dezenas. Eles têm os seus dubladores. Sim. Eles têm os seus dubladores. Stallone. Então, não adianta você pegar, por exemplo, o Tom Hanks e por causa do nome você botar o Fábio Porchat. O Fábio Porchat é famoso pra caceta. Não adianta. Já deu muito errado quando faz isso. Exatamente, já deu muito errado. E continua dando. Eu espero que o Buzz com o Marcos Mion funcione. Porque o Buzz caceta, esqueci. Guilherme Briggs. Obrigado, Anderson. Guilherme Briggs. O Briggs é um grande dublador. Tem outros caras fantásticos. O cara passou ele incrível, manda mensagem para as crianças, né? Áudio e crianças com câncer. Cara. Ele se comunica assim. É um barato, ele é muito acessível, isso, cara. parece. Isso é um barato. Então, eu aqui no comando agora, senhoras e senhores, encerramos a questão da dublagem e vamos ouvir um pouco de Luciana Bom Tempo? Não, porque eu quero falar justamente aquele filme Ferris Bueller Day Off, Curtindo a Vida Doidada. Quem consegue assistir aquele filme legendado? Não dá, é dublado. A voz do Ferris Bueller é aquele dublador e acabou. Chega, fica quadrado a ver essa coisa. E filme nem tanto, porque o filme você acompanha a voz do ator. Você pega um ator conhecido e tal, você tá ali. Agora, a animação, eu só assisto dublado. Eu também. A animação eu só assisto dublado. Primeiro,
porque você não tem esse compromisso de ficar lendo legenda. Você fica à vontade para ver o filme tranquilão. Segundo, porque, mais uma vez, a dublagem brasileira é de altíssimo padrão. Sim, é verdade. Altíssimo padrão. É verdade. Mas eu gosto de assistir os dois, sabia? Eu assisto primeiro o dublado, que eu acho muito legal o dublado, porque tem certas piadas que só funcionam se você adaptar para o nosso mundinho, Sim, então não tem sim, nada sim. a ver. Mas eu gosto de assistir o legendado dependendo de quem faz a dublagem. Por exemplo, eu gosto de Toy Story dublado, mas eu também assisto legendado porque o Tom Hanks faz o Woody. E eu Sim. acho sensacional a voz do Tom Hanks, então eu assisto legendado também, que eu acho legal. Na verdade, legendado não, é no áudio original. Mas eu assisto, entendeu? Que eu acho muito legal. Então vamos comer uma lava e uma minhoca. Que legal isso, cara. Pum, uma memória afetiva total. Agora eu quero, por favor, falando de memória afetiva, que a Kelly explique como foi que você conheceu Siri, amiga? Conta aí. Como eu pra conheci gente. O pessoal Siri? tem que saber como foi essa história. Era num evento, No evento. do Zuco. Zuco, querida, um beijo E pra aí você. ele tinha tipo um patrocínio do Beirute, né? Aí tinha um do Beirute negócio, não era, sei né? o que era, mas tinha comida e bebida de graça. Sim. Beirute patrocina esse canal. E o Zuco só tem uns amigos nerd, né? Ah. Ninguém bebe. E aí, quando eu olhei aquilo, eu lembro que eu tinha hora pra ir pra casa e queria começar o evento e eu queria ainda terminar de tomar o chopp. Aí eu cheguei lá, dando chopp, comecei a tomar e aí quando esse cara, a gente fica conversando. Esse cara era E aí, e eu Presente. sou muito retardada, eu sou muito lerda, assim. Eu sempre brinco assim, se um dia eu tiver que fazer um retrato falado de alguém, gente, não vai adiantar nada. não vai adiantar nada, porque eu não vou lembrar. Eu acho que. E aí eu começando a conversar com ele, você quer, a gente se adiciona no Instagram. Eu, você trabalha nos melhores do mundo? Você mexe com o teatro? Você mexe com o Você teatro? trabalha na coxinha ali? Você faz. Ai, cara, Você deve ajuda? ser Você trabalha na demais. bilheteria? Eu O que acho você faz? que eu conheço você de algum lugar. Ou uma vez. A Viviane Costa, eu gosto de contar essa história. A Viviane Costa, ela é casada com o Carlos Costa. Carlos Costa. Que é colega de trabalho do Luiz Cláudio. Sim. Aí um dia a gente se encontrando lá no shopping, assim, aquela coisa, né? E os colegas de trabalho conversando e eu olhando pra ela. Gente, eu conheço ela, eu acho que eu estudei com ela. Só que aí, nesse dia, eu segurei a minha onda, não falei nada. Só ficou aquela coisa constrangedora. E aí, tudo bem? Clima, tá tempo, sei o quê? E os caras conversando. Foi rapidinho, foi embora. Daqui a pouco eu, Lui, pelo amor de Deus. Ele, cala a boca, Kelly. Ela é a Viviane Costa. Cala a boca, ele já sabia, meu Deus. Eu sabia o que agora tinha rolado. né? Ela apresenta o Globo Esporte, que você não estudou com ela. Eu, tá bom. Ele já mandou essa? Você não estudou com ela? Foi o que eu falei. Não, acho que você eu não foi tão estudei rápido com assim, ela. da motivo você. Era tipo. Tá certo. Gente, eu tenho problemas. E com álcool, sério. Aí aquele dia eu tava louca. Amiga, inclusive, como é que tá o seu álcool aí? Porque como tem muito tempo que a gente não grava bebendo, eu quero ficar de olho em você. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo? Gostei da patrulha. A patrulha da Patricinha. Não tem noção, vigilantes do álcool. Daqui a pouco aqui, né? entope o nariz. É que entope meu nariz. Quando eu começo a beber, aí entope tudo. Eu começo a falar. E... Nossa senhora. Saber quanto tempo que vai demorar o podcast. Daqui a pouco ela vai... Aí o pedido. Aí fica, Dá o pedido. aí eu perco tudo, aí não dá mais. Mas tá bom, já que ela tava falando lá dos melhores do mundo, você trabalha com os melhores do mundo, que interessante, trabalha na bilheteria. Quando a gente conversou da última vez, você tinha suspendido os trabalhos, né? E aí voltou. Sim, Como é que sim. é? Que rolou isso aí? Sim, na verdade, isso foi lá. A gente falou a primeira vez que na pandemia, não, né? A gente falou da pandemia. Não, foi gravou até antes. online. A gente gravou Sim, até online. mas foi antes até disso. Foi lá em 2013, comecei a ter umas crises assim de... Cara, acho que é uma exaustão mental, psicológica mesmo. Por favor, depois você me fala os termos adequados. Mas em 2016, não é assim pedir para sair, mas eu falo assim, eu preciso parar. E a pandemia, nesse aspecto, foi muito boa para o grupo. Porque todo mundo estava exausto, sabe? Todo mundo estava exausto.
da cara, da voz, sabe? Tava todo mundo cansado um do outro. É praticamente um casamento, né? É um casamento que praticamente não tem sexo. Então, assim... Sem final feliz. Praticamente não tem. É um fudendo o outro, mas... Mas sem final feliz. Sem, né? Sem final feliz. Faz tudo certo. Mas aí, cara, como todo mundo ficou longe, quando a gente voltou, aconteceram duas coisas muito interessantes com o grupo. Primeiro, nós estávamos com saudade uns dos outros, de todos, todo mundo querendo estar mais junto e tal. E a outra coisa é que nós percebemos que as pessoas ainda queriam a gente, porque a gente sumiu. A gente não, assim, na pandemia, a gente não fez nada novo exatamente. Cada um fez uma gracinha aqui, outra ali e tal, mas ninguém, como o grupo não trabalhou para um projeto pandemia, sacou? Então, a gente quer, assim, grandes artistas com as lives, ou a turma do stand-up que pega uma câmera em qualquer lugar e faz o trabalho. A gente não, entendeu? A gente tem uma formação e uma história que você precisa de texto, de figurino, você precisa de ambiente, sabe? A gente não está fazendo ali de qualquer jeito. Uhum. Então a gente achou melhor não fazer do que fazer. Então quando a gente voltou e começou a voltar e o público veio ansioso, desesperado, saudade. Aflito. Cara, isso foi muito bom. Então foram as duas coisas boas. Então, aquele momento foi um momento para mim de exaustão meio que geral, mental, psicológica, física de certas coisas. Porque, como eu falei, esse ano nós completamos 27 anos, João. É muito tempo mesmo, né? Bicho, é muita coisa. É muita estrada. Eu nem sei boda de quê que é 27 anos. Na verdade, eu nunca soube, meu. Só sei é de prata que é 25 e de ouro que é 50. Acabou. Eu vejo quem acaba de casar e fica assim, boda de papelão, boda de cristal. Eu não tenho a mínima ideia desses negócios, né? Whatever, né? Não, tudo bem, 27 anos, aí vocês voltaram aquelas coisas todas, né? Mas você aproveitou esse período de pandemia para fazer projetos pessoais, não foi? Eu aproveitei. Um dia desse estava conversando com uma pessoa e foi muito engraçado isso. Percebi, isso é bastante óbvio, mas a gente não se dá conta, né? Todos nós aqui, vocês, por exemplo, vocês com comunicação, com psicologia, eu com teatro e outras coisas, a gente sempre tem projetos em mente. A gente sempre tem uma ideia. Se cada um de nós soubesse que ia durar 2 anos, cara, todo mundo ia ter feito muita coisa muito mais interessante. Eu acho que a gente conseguiu disparar alguns processos. Eu consegui disparar alguns processos. Mas das coisas que eu, por exemplo, que eu tenho como muito relevantes, eu não consegui finalizar. Porque era sempre assim. Mas deixou rolando? Tá suspensa? Tá em aberto. É aquilo que eu estava comentando com vocês antes. Eu tenho uma dificuldade muito séria no sentido de eu administrar certas coisas. A impressão que eu tenho é que eu posso ser um bom criador, um bom... Ou pegar mentor, uma coisa minha, focar, fazê-la, ela começar... Assim, eu não tenho a verve administrativa, sabe? É difícil demais para mim. A disciplina. Então, eu consegui dar início a algumas coisas estão em suspenso. Mas... Tudo bem, assim, mas tudo bem. Não tá neurótico por conta disso? Um pouco. Ansioso, tipo, você queria estar fazendo, mas não vai dar pra fazer. Sim, né? E você tem conseguido essas pessoas? Você tem uma equipe? Não, você tem... não, amanhã eu tenho uma reunião para retomar algumas coisas. Mas eu estou um pouco mais calmo, no sentido de saber, eu sou eu e eu tenho limites. Então, assim... Paciência, eu vou fazer, eu não vou me matar por causa disso, mas, cara, eu quero que certas coisas aconteçam, eu gosto, eu acredito, me farão feliz e são coisas legais, coisas de qualidade, coisas interessantes. Então, eu acho que vai ser bom não só para mim, para mais gente, mas é aquela história, eu
consigo. Eu não vou me matar muito. Até Você está controlando melhor a ansiedade, então? eu tô controlando melhor a ansiedade. Inclusive, isso puxa para um assunto, não esquece, se você ia falar de outra coisa, não esquece, tá? Deixa comigo. Mas eu vou falar de um negócio que eu considero muito, muito legal. Muito legal. Há alguns anos atrás, eu falava muito com a Adriana e com o Linhos. O Linhos é o irmão da Adriana, que é sócio dos Melhores do Mundo. Ele não está no palco, mas ele é diretor técnico, e ele é compositor do grupo, é um cara muito importante pra gente. E eu sempre falava assim, pô, a gente sempre falando de projetos paralelos e tal. E uma vez eu falei pra ele assim, cara, vamos realizar, vamos tentar, mas se não der muito certo, se as coisas não andarem muito, cara, nós já fizemos os Melhores do Mundo. Os Melhores do Mundo, assim, é uma coisa muito emblemática. Sim, não é sossegar, não é só, já fiz Melhores do Mundo, agora eu vou ficar aqui na rede. Não é isso. Mas é assim, puxa, já é muito poderoso isso. E dia 7 de setembro, último agora, quando o nosso país, todos sabemos, completou 200 anos de independência e tivemos aquela festa impressionante, com pronunciamentos impressionantes ali, históricos e memoráveis. Não, eu já apaguei da minha memória. Mas isso ainda bem fica para quem vem, ainda bem. Nossa. Tem muito registro disso. Nós completamos aqui no Distrito Federal, é uma data interessante, porque são os 100 anos, portanto, em 1922, foi lançada a Pedra Fundamental do Distrito Federal. Porque a Missão Cruz já tinha vindo, já tinha mapeado, e eles acharam lá que passou a ser o Morro do Centenário, lá perto de Planaltina, eles lançaram o que seria um ponto, que seria o centro do Brasil, e que, portanto, era onde a Missão Cruz tinha feito o quadrado, enfim, a área do Distrito Federal e tal, e lá lançaram a Pedra Fundamental. Epitácio Pessoa veio do Rio e tal, 1922. Imagina o que não era chegar aqui em 1922. Misericórdia. Pois bem, aí, paralelamente, simultaneamente ao evento das Esplanada dos Ministérios, houve no Morro do Centenário, lá da Planaltina, a comemoração dos 100 anos do centenário da Pedra Fundamental. Excelente. E aconteceu um negócio muito interessante, que eles fizeram uma cápsula do tempo e para ser aberta daqui a 100 anos. É um cilindro de metal, cara. E fizeram isso. E 2, 3 dias depois, nós recebemos a informação de que o livro dos Melhores do Mundo está dentro desse negócio. Que legal. Ai, que legal, cara. Cara, eu fiquei tão emocionado. Falei, cara, não sei se eu vou ter neto, não sei o que vai ser, mas daqui a 100 anos as pessoas vão tirar esse negócio lá de dentro e vai ter o livro da nossa história, cara. Nossa. É muito emocionante isso. Nossa, que fera assim, isso. É muito impactante, sabe? É pra ser. Então, é por isso que eu falei, nós já fizemos os Melhores do Mundo, não é que os outros projetos, eles passam a ser pequenas conquistas pessoais. Assim, porque assim, dificilmente, assim, chegar num lugar que a gente chegou com os Melhores do Mundo, dificilmente assim, alguém chega individualmente, de nós. Tomara que chegue com alguma coisa, isso vai ser ótimo. Mas, porra, você gravar 3 DVDs, cara, gravar o primeiro DVD no Canecão, o segundo no City Make Hall de São Paulo, o terceiro na Broadway, em Nova York. Cara, se apresentar nos Estados Unidos, se apresentar em Portugal. É uma espécie de imortalidade. 3 milhões de espectadores presenciais. Cara, assim, eu não quero mais do que isso. Mas seria interessante realizar coisas que você acredita. Sim. Né? Então, essa é a coisa dos projetos pessoais. Que são um pouco, talvez, eclipsados por essa grandeza dos melhores do mundo. Tá. É uma magnitude que você fala assim, porra, cara, 27, quantos anos para que isso acontecesse?
e continuasse, o empenho de tanta gente talentosa. Então, mas é preciso acreditar nessas outras coisas, que também nos dão força, também nos movem. Né? Que bom que você tem essa mentalidade, né? De saber que, mesmo que seja um projeto novo, que você está começando agora e que não tem como, de repente, ser como os melhores do mundo. Não tem como, não, isso não tem como. Inclusive, quando eu comecei a escrever com mais vontade, isso também tá rolando um bloqueio, eu não estou conseguindo escrever muito nada, para falar a verdade. Mas quando eu comecei, eu gostava muito. Não é por isso. Não é por a gente tem que escrever com vinho e corrigir com café. É isso, boa, né? Boa. Se for com vinho, então o Siri tá escrevendo horrores, meu Deus, eu não tô entendendo. Não, eu já escrevi mais nesse sentido, agora eu tô escrevendo. Mas um cara que sempre esteve junto com a gente, um jornalista muito querido. Na verdade, ele começou no Correio Brasiliense junto que eu comecei a minha carreira artística 30 anos atrás, um pouco antes, Melhores do Mundo e tal. O Carlos Marcelo. O Carlos Marcelo começou na editoria de cultura, cobriu as primeiras peças da Culpa é da Mãe, a banda Os Wallace, que eu fiz parte, não sei o quê. O Carlos Marcelo cobrindo. Hoje o Carlos Marcelo, eu acho que ele é o editor executivo do Diário de Minas, isso, posso estar falando bobagem, mas é do grupo Correio Brasiliense, só que lá de Belo Horizonte. E ele chegou realmente numa posição muito, muito alta, ainda bem na carreira, como jornalista, mas ele é um autor muito legal. E quando eu comecei a escrever e mostrar para ele as coisas, e ele começou a me passar os livros dele para eu ler, antes deles estarem prontos. Manuscritos. Aquela coisa ainda na espiral, né, impressa em folha de computador. E aí eu li o livro, fazia minhas anotações e a gente conversava. E aí eu descobri que os caras que faziam era eu, o Nicolas Ber, que hoje é um querido amigo, o Sérgio de Sá. E aí ele falou assim, Li, os textos, assim, tem muito perspectiva boa. Mas é preciso você saber o seguinte: dificilmente um artista que se destaca muito numa área consegue visibilidade em outra. Porque o pessoal vai sempre ficar... A Madonna escreveu um livro. Não sei o que das rosas, para criança. A Madonna nunca vai ser considerada uma autora infantil. Pelo amor de Deus. Talvez, se ela tivesse publicado com pseudônimo, talvez ela pudesse ter sido considerada. Mas eu acho que mas aí é a vontade, é a força intelectual e artística se sobrepor à Madonna. Ela queria publicar como Madonna, eu acho. Mas né? Ia sair exatamente. Eu tô fazendo uma análise da Madonna aqui, paciência. Eu nem sabia da Madonna. Mas tô dizendo psicóloga é ela, viu? Pois ela tá calada esse tempo todo. A gente não pode falar. Mas enfim, o que ele tá falando, gente? Vamos voltar na dublagem, vamos falar do vinho, a gente vai falar de várias coisas que a gente assim, eu não sei, você acha que porque eu acho que são coisas diferentes e talentos diferentes, mas isso não impede que as pessoas possam estar bem nessa área. Então, por exemplo, ou escrever ou interpretar. Não, poder estar bem pode. O que ele quis dizer, e que eu concordo, é que dificilmente isso, um produto comercial de um artista consagrado em determinada área, um outro produto de uma outra linha se sobrepõe àquela. Assim, entendeu? Então assim, o Lenine toca, canta, compôs para um monte de gente, faz não sei o quê. O Lenine agora virou artista plástico. Ninguém leva dificilmente, historicamente, eu estou dizendo, pode ser que ele seja ele faz alguma coisa boa? É bom que ele faz. Mas eu não tenho. É isso que eu estou dizendo. É preciso que a pessoa se desprenda disso, o autor, o artista nesse caso, que é o que a gente está falando. Eu preciso me desprender disso, de falar assim, eu preciso ser um grande escritor. Não, eu não preciso ser um grande escritor. Se eu acredito no que eu estou escrevendo e realizo, valeu, está entregue, fiz. Se depois ser reconhecido, se não é, não se interessa. Isso é consequência.
Mas aí vem aquela questão da importância de você realmente se realizar. Me realizei fazendo aquilo, estou me realizando, abro essa perspectiva. Olha, mas parece que não é uma perspectiva comercialmente muito boa. Cara, paciência. Então eu preciso me segurar de alguma maneira aqui para me manter vivo, né? E fazer o que eu gosto. Mas eu acho válido fazer. Não desistir pelo medo de, não vou fazer porque já me disseram que então não vale a pena, vou ficar aqui. Não, aí é ruim. Aí eu acho que tira até a graça da jornada, né? É claro. Toda vez que se fala em realizações, que vocês são entrevistados, pessoal dos melhores do mundo, né, em geral, que vocês estão falando de realizações, vocês sempre falam da entrevista com o Jô. Sempre falam. Sim. Eu não quero falar da entrevista do Jô. Eu quero que você me fale um pouquinho de outros lugares que vocês foram entrevistados e que para vocês também foi considerado assim uma realização. Mas antes, eu preciso pedir aqui pro meu editor pegar mais uma cerveja para este homem, por favor. Que a gente tá tudo microfonado aqui, se a gente levantar vai dar muito errado. Mas eu não pedi, assim, a moça tá se antecipando. Nem precisa, eu já tô agoniada, porque a sua já tá quente, já. Dentro da congeladorzinho, quero. Ela não só quer, como ela precisa. Ela tá passando por um momento que ela precisa estar sempre alcoolizada. Tá gravando agora ou não? Lógico que tá gravando. Então... Momentos verdades, tá? O nosso editor passando aqui. Tá, então vamos lá. Então, já que você não quer, vamos falar da entrevista do Jô um pouco? Eu fui no programa do Jô. Eu conheci o Derico, sabia? O Derico é uma delícia. Conheci o Bira, só não conheci o Jô. Você começou a rir, tipo, ele. Gente, eu adoro aquela cidade. Mandaram eu ficar quieta lá, porque tava fazendo barulho. Gente, isso aqui abre assim como é? Tem que pegar a chave. Pega minha chave no carro, então tá aí lá. É que, olha que apropriado, amiga. A chave do carro é aqui. Eu comprei esse carro, já veio com essa chave aqui. Jesus Christ, pelo amor de Deus. Pronto aí, meu amigo. Pior seria se abrir. Esse negócio é difícil. Pior seria se abrisse no volante, né? Se tivesse um abridor no volante. Já chegou, aquela já chega assim, ó. Nossa senhora. Já chega. Meus dentes são tudo de baria. Se eu fizer isso, eu perco um, cara. Não posso ficar fazendo esse negócio. Tem gente que nem precisa passar fio dental que tá. A pessoa pequenininha. Essa cadeira a gente demora um pouco a entender a logística dela. Parece uma tartaruga virada, você tentando botar aí. Entrevistas relevantes. É difícil a gente falar um pouco sobre isso. Assim, com muita franqueza. Por quê? Eu tenho uma entrevista relevante da minha vida, que eu vou contar que é engraçada. É pré-Melhores do Mundo. Mas nos Melhores do Mundo, todos os veículos foram importantes pra gente, todas as entrevistas. Assim, é muito importante para o artista estar disponível para a entrevista. Porque a entrevista com maior ou menor magnitude é o que, assim, é o que te tira do seu ambiente da obra e te leva para as pessoas que não sabem de você. Né? Então, sempre foi legal, sempre foi descontraído e sempre foi legal. Algumas foram engraçadas, outras teve mico, de crise de riso ao vivo. Quando você fica nervoso, você começa a rir? Não, quando eu fico nervoso, eu fico tenso, eu não começo a rir, não. Mas quando acontece uma merda, eu começo a rir e aí a gente sabe como é. Aí entra o primeiro grau, assim, você entra no cara. Quinta série. Aquela coisa desesperada. Enfim, mas não já aconteceu isso, já entramos ao vivo inúmeras vezes. A gente sempre fazia uma brincadeira que era assim, cara, depois de um certo tempo você está acostumado. A pessoa fica assim, olha, eu vou perguntar isso pra você, quando você terminar de falar isso, eu jogo pra você, e de você eu jogo pra você. Eu falo assim, tá tranquilo, cara, vai, pode ir. Vai, vamos. Aí era assim, aí a pessoa com aquele ponto, né, o ao vivo, todo mundo ali, o câmera, o assistente, aí assim, ó, 30 segundos. Aí um de nós sempre fala assim, dá licença, eu vou ao banheiro, rapidinho. O quê? 30 segundos? É isso, cara. Meu Deus, aí, agora já ganhou
Os jornalistas que pariu, não têm experiência, eles ficam desesperados. Que assim, não, sério, não, vai entrar, cara, vai entrar. Cara. Aí é sacanagem. Até você para de fazer isso, você vai ficando maduro. Porque você fala assim, pô, atrapalha o cara. Que o cara em 15 segundos ele tem que se recuperar de um. Não, cara. Uma coisa que eu me arrependo até hoje, cara, no meu casamento, no último casamento, meu casamento número 5, foi ótimo. Quando eu tava ensaiando pra fazer isso, quando a minha cerimonial chegou pra falar assim, vamos lá, que tá na hora e tal, eu ia virar pra ela e falar assim, cara, não quero ir mais. Mas aí quando eu virei pra ela séria assim, ela tava tão sorridente que eu falei assim, não vou fazer isso que não, a bichinha. Mas eu queria sentir o desespero nela, assim, não, eu mudei de ideia, eu não quero ir mais. Como é que será, né? Deve ser legal demais. Eu ia falar bobagem. Sabe uma coisa que eu adoro fazer? Adoro. É tipo entrar no elevador com alguém com muita coisa no braço e perguntar as horas. Tipo, a pessoa tá carregando um monte de coisa. Quantas horas? Que maldita. Sacanagem. Tipo, eu adoro perguntar as horas. Outro pequeno prazer da Kelly é ser a última. Eu adoro ser a última a parar de bater palma. Eu tenho que dizer, se eu for lá, eu não sei se você é um dos melhores daquele. Parou! Aí um dia eu fui na escola de música do Luiz, né? Aí a Sofia apresentando, aí tinha um menino de 9 anos ali do outro lado, ele sacou meu plano. Aí ficava nós dois, um olhando pro outro. Cara, a gente foi chamada a atenção, cara. Aí daqui a pouco terminar de bater palma ele. Eu fiquei disputando criança. 9 anos, Kelly. 9 anos! E aí vocês foram ficando piores um com o outro e foram fazendo assim, ó. Tipo isso! Aí daqui a pouco eu olhei para aí eu fazia. Aí ele. E eu já tava na outra peça lá, já tinha outro menino apresentando e ainda tava lá. A diferença é que o cara teve que levantar e vir chamar a atenção. E eles estavam me bliscando. A sensação que eu tenho é que os melhores do mundo são muito queridos. Muito queridos, assim. Em que sentido? São, assim, no sentido assim, toda vez que eu vejo um programa, parece que são muito bem-vindos, que você fala dessa descontração toda. Mas já teve alguma que, igual você falou, teve muito jogo assim que vocês foram mal recebidos, assim? Não, que, tipo, vocês chegaram lá, o povo tava emburrado, assim? Não, naturalmente. Se acha os melhores do mundo, né? Não, naturalmente, eu ia até. Essas perguntas pegam de surpresa. Você realmente falou a coisa do Jô. O Jô eu posso falar porque realmente nós fomos 4 vezes ao Jô, eu acho. E a segunda vez foi muito marcante por causa do Joseph Klinger. Outras vezes foram muito legais. Por exemplo, aconteceu em Fortaleza um negócio muito surpreendente. Tem uns 12, 10 anos isso. Nós estávamos, eu, Vitor, e eu acho que o Giovanni também estava. Nós fomos numa entrevista ao vivo, na hora do almoço, num jornal desse. E estamos lá, cara, e a gente foi muito à vontade, estava conversando. Acho que ia apresentar o Notícias, o Hermano Teu, num teatro bem grande lá. Aliás, lá foi a nossa lotação de casa geral. Nós numa casa chamada Ceará Hall, nós com Notícias Populares recebemos 4.500 pessoas numa única sessão. Meu Deus, que máximo impressionante. isso, hein? Pois bem, então nessa época o grupo estava assim, era uma coisa, uma loucura. E o cara, e aí a apresentadora, que aliás foi agora 10 dias assistir a gente, e lembrou desse episódio no camarim, ela falou, vocês estavam lá, e o que aconteceu, cara? Foi muito legal. Ela falou assim, olha, eu queria convidar uma pessoa, um artista surpresa, que é fã de vocês e que vai participar agora do final da entrevista. Entra Falcão? O Falcão? Cara, entrou. Não, o Falcão cantou ou o jogador? Não, o Falcão cantou, porra. Tem que saber, vamos especificar. O Falcão maravilhoso, cara. O Falcão é tudo de bom, cara. Ele é gigantão mesmo? É enorme, figuraça, divertidíssimo. Eu sou fã do Falcão. Cara, então isso, por exemplo, é um dia marcante. Houve momentos em que, especialmente quando a gente era menos conhecido, que as pessoas não sabiam muito, então perguntam coisas óbvias. Por exemplo, entrevista de jornal é muito engraçado, era antigamente, agora nem tanto, mas que a pessoa perguntava, tudo bem, como é que é a história do grupo? Cara, quando a gente ia ler,
Sabe, tudo errado. Tudo errado. Tudo, nossa, botava um diretor que não existia, botava uma peça que não era nossa. Era que dava. Cara, era assim. Então, que deu o momento. então assim, Não, paciência, mas algumas, a gente foi na cama com o Nick Evans, então houve um momento em São... Sabe essas coisas assim, que divertidas? A gente fez muita coisa divertida, inusitada. E o Na Cama com o Nick Evans foi muito engraçado, porque estávamos, nós os homens, a Adriana não estava. E tinha assim uma dupla sertaneja, um político, não sei o quê, e aí ela chega e fala: agora eu quero saber o seguinte, quem aqui já falhou na hora H? Aí as duplas, não, sei o quê, aí o político, que é isso? Um negócio desse não. Aí chegava na gente e disse todo mundo aqui. Se bobear hoje, se demora muito aqui, a gente cansa e bebe um pouco, nem espera muito. Cara, então é isso. Mas o bom é você. É não só ser sincero, como engraçado. A melhor piada é sempre aquela que quebra uma expectativa. Claro, mas a piada é isso. Você quebrar a piada expectativa, é você, exatamente, né? Eu o humor adorei é isso, né? não só você ser sincero. Não apenas ser sincero. Mas essa é sair do óbvio. Muito bom. Mas o que você tinha falado? Se tinha alguma coisa que tinha dado... Não, assim não. Dá errado? Não, claro que naturalmente uma coisa ou outra às vezes não sai tão bem, uma entrevista não funciona tanto, ou você responde uma coisa meio errada, meio boba. Uma coisa que me incomoda quando me... Assim, eu gosto de acreditar em mim como artista. Assim, como artista. Eu sou ator. Eu não gosto quando fala assim, estamos aqui como comediante ou como humorista, porque isso tem uma pecha de você ter que ser engraçado. É muito chato ter que ser engraçado, cara. É muito chato. Pra você, cara. Sabe? É muito chato você ter que ser engraçado. Então, assim, como acontece, né? Canta aí uma piada. Cara, desculpa, não sei contar piada. Não tenho piada aqui agora. Eu faço um roteiro. Eu tenho um roteiro. Eu tenho um roteiro. Como assim? Eu uso um figurino. Sabe? Você tinha um roteiro. E Tonta. eu que não tô bebendo. A única sobra. Ok, então. Então, tem essa conotação da necessidade de ser engraçado. Sabe? Eu já olho pra você e já acho engraçado. Não olho pra minha cara, não. Eu olho pro Helder, eu acho um cara engraçado, aquele careca, aquele jeito dele, tá? Sei o que, as caras que ele faz. Mas ele não é obrigado a fazer você rir. Mas ele não é obrigado, assim. Inclusive pagam pra ele. Exatamente, assim, mas o nosso... Então, às vezes, essa coisa da... Faz aí uma coisa engraçada e tal. Mas eu ia falar pra vocês uma coisa interessante, é uma historinha rápida, não quero tomar muito tempo de vocês, mas enfim... Eu adoro isso de vocês. A gente tá tomando o tempo dele. Mini coração, maravilhoso. Vai vir a história. Eu entrei no grupo em 1995. Lá em 1991, 92, eu estava me formando em arquitetura, na UNB, e eu tocava sax, e cantava, e fazia assim, tinha banda, aquela coisa de ter banda, né? E eu tocava sax. O fato é que eu tinha uma bandinha, bem pop, que tinha um cantor gato. De gay pop? Não, bem... Eu chamo de gay pop e a Sofia Capu. Bem pop. Que tinha um cantor gato, o Alberto Mendonça. O cancelamento, passa um guitarrista, cara que era da arquitetura, inclusive os caras que me chamou pra isso. Bem gato também. Tocava violão, os caras gatos, assim. E eu tocava, e eu fazia backing vocal e tocava sax. E nós fomos a uma entrevista na TV Brasília. E ao vivo, numa salinha, que chamava salinhas, mini estúdios. E a menina ao vivo, não sei o quê, então que bom. Então toca um pouco pra gente aí, né? Terminou a entrevista e eu fiquei eu não falava nada na entrevista, eu só tava lá com o sax no colo, assim, aquela tiração de onda, né? Assim, sax, sim. Assim, então. Sax é sexy. Sax é sexy. Aí começou. Aí eu. Cara, o sax não tocou. Essa foi uma entrevista marcante pra mim. Porque eu cheguei em casa e eu tinha um sax Veril brasileiro e tinha um Monza. Cara, eu cheguei em casa, anunciei o Monza
vendi em uma semana e comprei o Yamaha que eu tenho até hoje. Porque aquilo foi marcante pra mim. Eu falo assim, cara, porque foi um mico. Antigamente as pessoas assistiam televisão, especialmente os amigos. Nós estaremos ao vivo na TV Brasília, e a informação, no outro, era a maneira como as pessoas comentavam no outro dia, no café da manhã. Então foi um belo de um mico marcante em entrevista pra mim. Mas não era Melhores do Mundo. E eu já paguei mico, entendeu? Baixa o Kennedy aí, só ele ficando vermelho. Cara, foi uma desgraça. Cara, que Isso foi. Mas é assim, coisas que acontecem. Mas a gente falha mesmo. A gente é sincero. A gente é sincero. A gente fala na cama como Monique Evans, essas coisas. Eu dei uma palestra tão legal em Santa Maria, cara. Eu fiquei com tanta vontade de fazer um projeto com aqueles moleques, cara. Que galera. Pois é, vamos. Aqui, Santa Maria, aqui, né? Uhum. Que aqui, bom, cara. Perto do Valparaíso. Sim, perto do Gama. Que legal. Foi o quê? Psicologia? Foi. De autoestima. E eu não valo uma cebalena, né? O menino lá, no final da. Você viu, né? O cara lá, o menino. Eu dei a palestra, viajei com os meninos e eu tenho um pouquinho de jeito de falar com... Tem bastante jeito de falar com adolescente, assim, né? Aí o moleque fala assim, quero fazer uma pergunta. Eu, pois não. O que a gente faz com uma pessoa que se corta? Eu, dá uma faca mais afiada. Caralho! Cara, quando eu olhei pro diretor, ele... todo mundo riu, assim, eu falei, não, calma, você... Aí eu fui lá, expliquei que nem todo mundo que assim, a gente não pode desmistificar essa história de que quem fica falando não faz, que pode fazer assim. Aí eu respondi bonitinho, claro. Né? Mas eu não resisti. Não perdeu piada, né? Cara, eu não resisti, porque quando ele ficou corta, escutou isso? Não. Eu fui dar uma palestra lá em Santa Maria, né? Aí o menino assim, autoestima, setembro amarelo, não sei o que lá. E no final, assim, ele, quero fazer uma pergunta. Eu, pois não. O que a gente faz com uma pessoa que se corta? Eu, você dá uma faca mais afiada pra ela. Essa cara foi a cara do diretor, assim, na hora eu olhei assim, calma. Eu, então, mas assim... Não, mas o pessoal riu, naturalmente, né? Muito, a molecada riu demais, cara. Porque, cara, tipo assim, dá uma faca mais afiada. Essa é Kelly, psicóloga, só pra eu botar no Reels lá. Vamos cancelar meu CRP hoje, gente. Eu tenho certeza que vamos cancelar. A roqueira psicóloga. Na época dos Nardoni, eu nunca vou esquecer isso também, na época dos Nardoni, né? Que tinha jogado, assim, a Sofia tava pequena e tava muito difícil, aquela coisa assim, menino dormindo, sei lá. Aí ela chega assim, aí minha paciente fala assim, Kelly, como a psicologia explica um pai jogar um filho pela janela? Aí eu ainda tô tentando entender como isso não acontece mais vezes. Aquele minuto de silêncio na rodinha, né? Poxa, mas mesmo, eu não sei. Eu tô entendendo como isso não acontece mais vezes. Ela tá pegando esse aí. Jesus! Porque eu tirei. Você já viu no meu Instagram? Eu não tenho como psicóloga no Instagram, não, gente. Se vocês olharem lá, eu não sou psicóloga, sou ladra de memes. Não tem nada de psicologia lá, não. Se alguém me acusar, oxe, eu nunca nem vi. Hoje aconteceu isso, que eu tô bastante acostumado. Mas acontece da mesma padaria, que é ali na 108 Sul, que eu moro na 308, então eu passo ali. Hoje aconteceu assim, eu tô na fila pra pagar, já pegou o pão, já ia pagar. Aí tinha um cara no balcão ali, que serve um misto quente, não sei o quê, que ficou assim pra mim, ó. Aí você fala assim, reconheceu. Não, é assim, aí eu falo assim, tudo bem, aí... Não, cara, demais, mas acontece. Cara. Vou falar, tem umas coisas extremamente gratificantes e emocionantes. Nessa mesma padaria, tem uns 2 meses, a padaria cheia, cara, tipo 6h30, 15 para as 7 da noite. E é essa mesma fila onde o cara eu tô já, mas assim, tinha umas 5 pessoas na minha frente, umas 3 atrás de mim. Aí passa um cara, um pouco mais jovem que eu, um cara grande, assim, um cara fortão assim. Aí o cara passa por mim e fala assim: Você, cara, você não é você é dos melhores do mundo? Falei, sou eu, sim. Cara, aí o cara fala mais ou menos assim: Olha,
Olha, você não faz ideia da importância que você tem na vida das pessoas. Sério? Porque o riso, a alegria, o humor, a maneira de vocês se comunicarem com a gente traz uma alegria, dá um recado de grandeza. Cara, o cara fez um discurso. Só que o cara era grande, falava alto. Intimidador. E eu assim. Puxa, assim, então isso acontece às vezes. Mas essa coisa, assim, é muito. Aí, o que aconteceu? O cara pegou o pão e entrou lá no fim da fila. E, sim, talvez uma daquelas pessoas me conhecesse, mas acho que não. E ficou um burburinho. E ele continuou lá atrás assim, cara dos melhores do mundo, grupo aqui, fez o Brasil inteiro. Pô, vocês têm que conhecer, entra no YouTube. Cara, o cara falando. E eu fui ficando, cara, e eu queria assim, ó. Na fila. Eu com a cabeça. Aí quando olha, quem é? Aquele cara ali com saco de pão. Eu falo isso, uma vez eu estava falando pra Lu, assim, essa coisa de podcast, aparecer em vídeos, assim, essas coisas. Eu tenho uma certa fobia de ser um pouco mais famosa. Seria isso aí, é saber que a pessoa sabe mais de mim do que eu dela. Eu acho isso meio estranho. Saber mais de você, mas eu vou ser muito... Mas é um pouco, a conotação é diferente em termos de informação. Aquilo da informação. Saber que ele tem informações, por exemplo, hoje tem acontecido isso, eu vi aquilo que você estava ali, você estava fazendo não sei o quê, isso só pelos meus stories. E olha que eu tenho um stories que, eu tenho um story que é pessoal, que é tipo como se fosse um Facebook da vida, onde eu coloco meus amigos íntimos, brinco, coloco algumas coisas íntimas. E tem aquele que é a Kelly, que tem meus alunos, que é o que vê, tudo. Me dá uma sensação estranha quando eu vejo que é uma pessoa que eu quase não sei nenhuma informação dela e ela tem uma informação demais de mim. Me dá um certo... Mas é a informação que você disponibiliza também. Sim, mas aí que é a ideia do famoso. O famoso, ele tem a atenção, querendo ou não. E essa pessoa, ela vai atrás de outras informações. Atrás de, por exemplo, suas conexões, de com quem você sai. A pessoa que se interessa por um ídolo ou por alguém que ela admira, ela se interessa mesmo. Ela vai prestar atenção e muitas vezes em detalhes que nem eu prestei atenção que eu estava dando uma informação, entendeu? Nem eu prestei atenção. Entendi. Quero duas coisas. É uma coisa que me dá Queria falar duas coisas a respeito disso que você falou. Primeiro, registrar aqui a minha frustração, saber que eu não estou nos seus amigos íntimos, porque eu não recebo os seus stories pessoais. Segundo, bom, isso passa, tá? Tudo passa, gente, na vida. Tá sim! Olha, eu tô só implicando. Segundo, quando a gente estava muito no auge, era muito interessante, e eu criei uma expressão que a gente adota hoje, que nós éramos os famosos não famosos. Hã? Nós, os melhores do mundo, nós éramos os famosos não famosos, porque a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Nós fazíamos o Citibank Hall em São Paulo e ficávamos no hotel exatamente da frente, um hotel inclusive que até hoje eu fico, porque ficamos tantas vezes e tantos anos, cara, e o que a gente fazia no Citibank Hall foi muito impressionante, tanto que o Citibank Hall foi vendido, acabou, na verdade ele foi demolido, e nós... Sim, ela tá te mostrando. Eu sei. E nós, um pouco antes, ganhamos uma placa de metal deles, comemorativa dos 250 mil espectadores que conquistamos, que os melhores do mundo conquistaram. Nós fizemos a última noite do Citibank Hall. Tanto que nós, a casa lotada, agradecemos o público, pegamos uma marreta, falamos assim, infelizmente, consternados. Esta grande casa, que já foi o Palace, já recebeu os maiores nomes da música pop, da cultura pop de São Paulo, a partir de semana que vem estará fechada. Então a gente vai quebrar a parede. Cara, aí a gente foi lá e cada um deu uma marretada na parede. Foi muito legal. Eu tenho até hoje uma placa de lado. Um pedaço da parede. Não trouxe um pedaço da parede. Imagina no avião. Ele com a parede do Palace, assim. Mas isso também é fácil. Eu passo numa obra, pego um caco e chego aqui na parede do Palace. Não faz diferença nenhuma. Tinha um filme, a Priscila tinha um cocô do Aba. Eu adoro
naquela parte. do lado. Ele tinha cocô do lado, né? Mas enfim, aconteceu um negócio tão engraçado nessa época. Eu não fui no avião do grupo. Meu pai estava no Amazonas e minha mãe, eu falei, mãe, quer ir para São Paulo? Você ia passar o fim de semana e tal. E aí fomos, botei minha mãe no mesmo hotel e o Citibank Hall sempre manda van buscar a gente. Falei, mãe, deve vir uma van pegar a gente. Só que os meninos já vieram mais cedo, a gente tá vindo agora, não sei o quê. Cara, a gente tava lá fora e já esperando, fala, não, já tá chegando o carro aí. Parou uma Mercedes preta, cara, com o motorista de terno e gravata e com o meu nome. Aí eu falei, ué, que isso? A cara, só não, o Adriano se diz, mas eu sou, não, é o carro do hotel do Citibank Hall. Eu assim, falei, mãe, aí, ó. Aí botei minha mãe, cara. E naquela época, cara, a gente não tem negócio de Pix, não nada disso. E eu, cara, falei, não tinha, eu tinha 10 reais. Falei assim, obrigado, amigo, 10 reais pra ele. Cadê a gorjeta, cara de pau, assim? Cara, então a gente tava se passando nesse mesmo, por exemplo, a gente apresentou, sexta, sábado, domingo. Quinta, se apresentou o Léo Gandelman. O Léo tava tomando café na sexta e a gente chegou. Cara, e ele não sabia quem era a gente. Quando alguém passou, um dos garçons falou, chegaram os meninos, melhores do mundo estão aí, não sei o que, do café da manhã. Que bom, garçom do hotel, porque conhece a gente. Cara, o Léo Gandelman falou, vocês são os caras dos melhores do mundo? Ele ficou louco. E nesse mesma casa aconteceu um evento muito interessante. Nós estávamos fazendo aquela cena do assalto. Sou eu, o Pipe e o Helder, os erros de português. Eu adoro. É um clássico. Mas nós estávamos fazendo um evento fechado para Gol, que na época era a nossa patrocinadora. Então só fomos porque nós fizemos essa cena, fizemos o Saraiva, que sou eu e Pipo, e fizemos o Joseph Klimber, que é o Helder e Pipo. Então o Vitor e o Giovanni não foram, só fomos nós três. Então nós abrimos o evento. E o show final, eram só 3 cenas, e o show final era Paralamas de Sucesso. Olha. Cara, então nós estamos atrás da cortina aqui, o Pipo pronto, eu e o Helder com a arma na mão, pronto pra entrar. Aí, cara, eu sou o cara que entra por último. Aí eu sento aqui no meu... Cara, vai começar. Aí eu olho o Bi Ribeiro. Aí o Bi assim, cara, são vocês que vão abrir pra gente? Aí, cara, peraí, eu tenho que mostrar pro Herbert. Peraí, eu falei, cara, vai começar. Chama o Herbert, põe ele aqui. E aí, cara, nós fizemos as cenas, foi um barato. E o que aconteceu? Como nós éramos muito da casa, nós tínhamos um camarim, a Neide montou um camarim pro Paralamas e outro pra gente. Então, o palco tava aqui, o público aí, palco aqui. Nosso camarim era aqui, o camarim do Paralamas aqui. Então, a Neide, a camareira, montou pra gente uísque, cerveja, salgadinho, não sei o quê. E a gente ficava sentadinho na coxinha assistindo o show. Então era engraçado que a gente estava assim, os 3 sentados assim, vendo o show do Paralamas. E o Bi, sabe aquelas coisas que você vê quando você vê um show assim? Você vê que o cara vai pra coxinha e fica tocando, fazendo assim, ó. Cara, e a gente assim... Agora, o Bi, o Léo, não sei quem conhece, mas eu tenho uma vida perfeitamente normal. Sabe esses momentos onde tem o cara da padaria, a pessoa que encontra no... que é muito gratificante também. É claro que você é artista. Alguém chegar pra você e falar, agora, a fama descomunal, maluca, que doentia, cara, ainda bem que eu, pelo menos, não tenho. O Helder tem muito mais problema, porque ele alcançou um grau de famosidade, que é mais problemático pra ele. Mas eu considero o famosos não famosos um nível perfeito, cara, perfeito. É carinhoso e não é invasivo. Por enquanto tá tudo certo. Tá ótimo, né? Vocês falando, né, que vocês fazem essa reformulação de cada espetáculo, que eu acho muito legal. Quando a gente foi assistir Herman no Teu, foi muito bacana. Vocês colocaram uma pegada TikTok ali no final. Vocês começaram a dançar, fazer as dancinhas de TikTok. Gente, eu passei mal de rir. Umas bobeiras, né, que tem que botar pra atualizar, né? A gente... teve um cara que uma vez, um jornalista, eu não lembro, aqui de Brasília, comentou conosco que nós éramos, na verdade, cronistas de Brasília. Porque, apesar dos textos, nós inserimos onde quer que nós vamos, nós inserimos
situações locais. Isso é a característica da crônica. Ela é pontual, né? Ela não pretende ser uma coisa de longo prazo. O texto, sim, mas a performance em si é uma crônica. Isso é legal. Vocês já colocaram o Alexandre do Guará já no meio do... Não! Eu tô aguardando esse momento, por favor, quando for rolar, você me fala. Eu vou estar lá. Mas deixa eu te falar, eu acho que ele foi muito fenomenal, no sentido de que ele não sumiu, não? Ele já sumiu? Já sumiu. Já passou esse Não, ano? já a gente não dá Agora mais, tá mais agora o Bill não dá do mais. que... Isso já Vai passou. colocar mais o Bill, né? Bora, Bill. Gente, eu queria ficar aqui, tipo, pra sempre. É muito bacana conversar com os Tiris. É como se a gente tivesse conhecido há anos. É um amigão, um bate-papo tão leve, tão legal, né? Ai, seria, você é um fantástico. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite. De novo, pra você que ainda não viu o outro episódio. Assiste esse aqui que tá bem melhor, que a gente agora evoluiu, a gente tem câmera e tal, né? Siri, brigadão por ter aceitado o nosso convite. Muito bacana receber você aqui de novo. Pode chamar mais vezes, eu venho. Você tem que essa poltrona, eu fico falando. A gente fala um monte de coisa no programa lá. Aliás, a Lu, como foi? Eu falei, tem alguma pauta? Ela, não sei o quê. Você quer falar sobre alguma coisa específica? Perguntei, né? Aí eu falei, o que eu falei? Ele falou assim, eu vou falar o que vocês quiserem. Quem sou eu para meter o bedelho no podcast alheio? Aliás, vamos falar então sobre isso, sobre boas maneiras e educação. É uma maneira da gente passar essa Eu acho que eu não vou poder compartilhar com isso. Não, amiga. Hoje. Que bobeira. Sensacional, Siri, você com a gente aqui de novo. Que bom, muito obrigado. Queridão. Fico muito feliz com o convite mesmo. Obrigada. E longa vida a vocês, meninas. Vocês são os amores. Sensacional. Amiga, e a gente aqui de novo, episódio 50, a gente cinquentou. Olha que maravilha. Estamos ótimas pra quem está 50 sou eu, final do Pra ano. você que tá com a gente aqui desde o início, quando tudo isso aqui era mato, muito obrigada. Pra você que acabou de cair de paraquedas nesse canal, bem-vindo. Esse canal aqui é demais. Então dá aquela moralzinha pra gente, não esquece de se inscrever, compartilhar, curtir, manda pra todo mundo aí. Aproveita que a gente tem uma celebridade aqui. Gente, elas entrevistaram o Siri. E dá essa moralzinha pra gente. Muito obrigada por você ter ficado com a gente todo esse tempo. Um beijo gigante. A gente se vê depois. Tchau!